Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo já havia prometido no anterior. Esse vídeo a gente vai falar de como é realizado o processo de desfragmentação, o que é um desfragmentador, com a função, por que desfragmentar e o que é um HD, certo? Por que o HD? O HD a gente tem que falar sobre o HD porque senão não tem lógica a gente falar sobre o desfragmentador, sendo que o desfragmentador, o que ele faz? Ele vai alterar coisas no HD. Então se a gente não sabe o que é o HD, não tem como a gente entender o que é desfragmentador, certo? Então vamos lá. O que é um HD? O HD quer dizer Hard Disk, vem do inglês ou disco rígido em português. É diferente dos outros componentes principais do seu computador. Ele é uma memória, mas diferente das memórias RAM. É permanente, ou seja, tudo que vai para o HD fica lá salvo até uma segunda ordem. Ou seja, o HD é diferente da memória RAM, que também é uma memória, tá? Ambos são memórias, só que a memória RAM, assim que você desliga o seu computador, certo? Você perde todos os dados que estavam gravados nela, certo? Tanto é que toda vez que você inicia o seu sistema, o seu computador, o seu sistema operacional tem que ser recarregado para a memória RAM, certo? Porque ele não fica lá. Você desliga, a memória RAM é limpa, digamos. Já no HD não, ele fica salvo lá até que você mande ele eliminar ou substituir aquele espaço por outra coisa, certo? Então vamos lá. As memórias RAM não são permanentes, certo? A memória do HD, como a memória do HD, só que a memória RAM é muito mais veloz que a do HD, certo? A memória RAM ela é bem mais rápida, esse é o diferencial dela. Ela é menor, ela não é permanente, mas ela é muito mais rápida do que a memória do HD, tá? Então vamos lá. O HD está dividido em múltiplos setores, tá? Em múltiplos setores, clusters. Só que a gente não vai falar de clusters aqui, porque né, a gente quer entender o que o desfragmentador faz. Então a gente vai falar meio por alto aí do HD, tá? Só pra gente ter a ideia, entender o principal aí, tá? Então vamos lá. O disco está dividido por setores que armazenam, na grande maioria das vezes, 512 bytes. E juntos formam um determinado programa ou arquivo, certo? Então todos os programas que você tem, arquivos, independentemente do tipo, tamanho que ele seja, ele vai estar gravado em determinados setores do seu HD, tá? Então agora a gente vai ter que a figura de HD que eu preparei aqui para vocês, espero que tenham gostado, e simulando, tá? Isso não é um HD, não é uma figura totalmente descritiva, descreve tudo que um HD tem, não. É basicamente o que você precisa entender aí sobre o HD, certo? O HD tem uma agulha que ela serve para buscar todos os dados e ela tem um disco onde os dados ficam lá gravados, certo? No disco ficam gravados seus programas, seu sistema operacional, suas fotos, suas músicas, suas pastas, e a agulha faz a recolha dessas informações dentro do disco, tá? Faz a leitura. Então, dentro do disco temos vários setores, que são essas bolinhas cinzentas aí que você vê, tá? Simulando os setores do disco, tá? Então vamos lá. Podem observar que o disco está vazio, certo? Essa bolinha cinza representa o setor vazio, tá? Então vamos lá. Vamos instalar um programa nesse HD. Vamos instalar um arquivo. Vamos colocar lá um arquivo chamado laranja. Ele vai ser necessário para a instalação dele 6 setores, tá? Vamos lá instalar então. Então após feita a instalação, tá? Você pode ver até aqui, ó, os setores vazios, tá? E aqui os setores ocupados pelo determinado programa, que no caso é o nosso programa laranja, nosso arquivo é laranja, tá? Então ele ocupou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E essa contagem vai sendo continuada, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, só que porém, quer dizer, só que eles estão vazios, então eu não coloquei porque não é necessário, certo? A gente precisa de entender que é aqui que começa o disco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui que vai começar a contagem, tá? Então vamos lá, instalamos o arquivo laranja, colocamos lá,
Vamos agora instalar mais 2. Um vai se chamar arquivo ou programa verde. Vão ser necessários 2 setores para a instalação do arquivo verde. E o arquivo amarelo vão ser necessários 4 para instalar ele, tá? Então vamos lá. Beleza. Realizamos a instalação aqui, olha aqui. A gente já tinha instalado o programa laranja. Instalamos o programa verde logo aqui na sequência. E depois o amarelo, 9, 10, 11, 12, tá? 2, 13, 14, 15, 16 e assim por diante, tá? Até ocupar o disco todo e ficar com a memória cheia. Então vamos lá. Agora vamos desinstalar o programa verde, tá? Vamos lá. Desinstalar o programa verde. Ele ocupa 2 setores, certo? Então aqui vocês podem ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois aqui onde estava o programa verde foi retirado, foi desinstalado, e depois aqui o arquivo amarelo. Lembrando que a agulha vai lendo assim, tá? Vai recolhendo as informações conforme a rotação do disco vai rodando. Ela vai milimetricamente, vai buscando informações em cada setor, certo? Então, quanto mais juntas as informações tiverem, mais rápido será a recolha das informações aí, tá? Então vamos lá, a gente instalou o verde. Lembrando que o HD ele faz sempre a instalação sequencial, digamos, mais ou menos assim. Sequencial, como assim? Ele vai sempre em sequência, certo? Ele não, por exemplo, se ele grava um arquivo aqui, ele vai gravar o outro logo na frente e assim por diante, certo? Para ele não perder tempo, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai instalar novamente um arquivo chamado roxo. Ele precisa de 4 setores, tá? 4. O que o HD vai fazer? Ele usou o espaço vazio deixado pelo programa anterior, pulou o arquivo amarelo e colocou o resto aqui na frente, certo? Ao passar do tempo, nós vamos baixando, instalando, copiando diversos arquivos de diversos tamanhos. Me perdoem que escrevi tamanho, tá? É tamanhos. Não só nós, mas também o sistema operacional, ele vai gerando arquivos temporários e vai ter que vão ter que ser gravados aí no nosso HD. Vão gerar outros arquivos também, certo? E o que isso vai causar? Vai causar uma bagunça, certo? No nosso caso aqui, ele já começou a bagunçar. O que ele fez? Ele instalou aqui, depois instalou outro pedaço aqui. Imagina que a gente tirava o amarelo e a gente punha outro programa que precisava de 5 setores aí para ser instalado. O que ele ia fazer? Ele ia escrever aqui os 4 em cima do amarelo que a gente tinha desinstalado e escrever o 5º aqui, olha. Ou seja, à medida que o disco ia rodando, certo? Ele ia ter que ser rodado mais vezes para a agulha chegar em cada um dos setores que constituem o arquivo, né? No caso, tem 2 aqui, tem 2 aqui. A agulha teria que fazer um trabalho maior, teria que se esforçar mais para pegar a informação de cá e de cá, sendo que se ela estivesse contínua aqui, seria muito mais fácil. A agulha poderia manter no mesmo nível, pegando e recolhendo as informações à medida que o disco rodava na mesma posição, sendo mais rápido aí o HD, certo? E depois, após o uso diário, a gente vai tirando, pondo, apagando e colocando de novo. Ele vai bagunçando todo o disco, tá? Vai ficando assim bem bagunçado, ou seja, ele tem que buscar informação aqui, depois aqui, desce um pouquinho, depois desce pra cá, depois espera o disco rodar e pega de novo. Você vai ficando bem bagunçado, isso que gera a lentidão. O HD começa a ficar lento. Sim, ele começa a ficar lento, abrir, a carregar, fechar e tudo mais, certo? Pelo fato de estar muito desorganizado. A agulha tem muito mais trabalho em buscar as informações, tendo o disco que dar mais voltas para completar o arquivo. A esse evento é dado o nome de fragmentação, certo? Então, quando a gente fala que o meu disco está muito fragmentado, ele está muito, na verdade, desorganizado, certo?
Mas há uma solução. Da mesma forma que ele foi fragmentado, ele pode ser desfragmentado. Para isso, existem várias ferramentas na internet, umas piores, outras melhores, mas todas têm o mesmo princípio, tá? Então, o que é o desfragmentador? Como o próprio nome diz, né? Desfragmentador é aquele programa, serviço, certo? Que faz o inverso da fragmentação, ou seja, a fragmentação desorganiza, é a desorganização dos arquivos, das informações, e a desfragmentação é a reorganização das informações, dos arquivos e etc, certo? Então, desfragmentar aumenta o desempenho da máquina. Sim, isso é verdade. Tanto é que muitos sites, muitos vídeos, muitas pessoas recomendam que você desfragmente seu disco, certo? O desfragmentador, que ele faz, reorganiza os arquivos de forma a ficarem sequências mais próximos dos outros e a agulha levar menos tempo para buscar os pedacinhos dos arquivos para formar o arquivo todo. Logo, levando menos tempo, o computador fica mais rápido, certo? Então, o HD fragmentado torna-se lento, tá? Você se lembra desse HD? Aquele HD que a gente tinha, todo fragmentado. Olha, você pode observar, todo desorganizado. Então vamos ver ele após uma desfragmentação aí, simulada, né? Digamos. Então ele ficaria mais ou menos assim, depois de uma desfragmentação. Um HD desfragmentado torna-se mais ágil, certo? Ou seja, em vez da agulha ter que buscar várias informações aqui em diversas partes do disco, ela levaria mais tempo, porque ela pegaria um pedaço aqui, esperaria o disco rodar, pegava isso, pegava isso, pegava isso, pegava isso e aquilo e tal. Aqui não, eles estão todos em sequência, o HD puxa para cá, para esse lado de cá, ele dá uma volta, pega a informação tal e forma muito mais rapidamente aí, com muito menos esforço, muito menos tempo, tá? Faz o carregamento, a cópia, seja o que for do disco, faz isso em muito menos tempo, porque as informações estão organizadas, certo? Estão próximas uma das outras. Isso deixa muito mais rápido o sistema. Então, se o PC está lento, se o seu PC estiver lento, pode ser o HD, viu? Pode ser mesmo. Ainda mais se você nunca desfragmentou. Olha, é uma grande dica aí para você fazer a desfragmentação agora, tá? Então, se você não sabe como realizar a desfragmentação, é fácil e eu vou ensinar você aí a desfragmentar o seu disco de forma bem simples aí, tá? Então vamos lá. Então, voltando aí, vamos lá então desfragmentar nosso disco rígido aí. Vocês vêm no menu iniciar, vem aqui em computador, certo? Vai abrir essa janela para vocês com seus dispositivos ligados aí à sua máquina. A gente tem aqui no unidade de disco rígido, no caso essa é a única aqui, tá? A única partição que eu tenho aqui é descolocar o C. Então vamos lá, vou clicar nela, na partição que eu pretendo desfragmentar. Vou vir em propriedades. Após essa abertura dessa janela, vamos em ferramentas, na área desfragmentação, clicamos no botão desfragmentar agora. Após a abertura dessa janela aqui, a gente vai selecionar aqui nosso disco, no caso aqui meu disco C, tá? Que tá no sistema operacional e tudo mais, e vou clicar em desfragmentar disco. Após isso, é só esperar aí até que o processo finalize, certo? Como vocês puderam ver, é muito simples fragmentar seu disco rígido, então vamos lá para o próximo slide, certo? Então, existem dois tipos de HDs no mercado, certo? Os HDs do tipo HDD, certo? IDE, SATA, entre vários outros, que são mais comuns, certo? Que tem a estrutura magnética, certo? Esses sim requerem a tal da desfragmentação contínua para que eles tenham o mesmo rendimento, ou seja, o melhor rendimento possível, tá? Porque a fragmentação dos arquivos torna eles bem mais lentos do que
quando eles estão desfragmentados, certo? Então se você tem um HD comum, como eu, como a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, é vivamente recomendado que você desfragmente o seu HD frequentemente, para que você não sofra da lentidão, certo? E os recentes SSD de estrutura sólida, certo? Aquilo é tudo bem mais sofisticado, não tem aquela estrutura mais mecânica, certo? Uma agulha e tal, um disco escrevendo, pá ali, a estrutura mais magnética ali e tal. É sólida mesmo. Ela é, a ideia dela, a base é dos pendrives do flash, certo? É aquela memóriazinha. Ou seja, esse SSD é um conjunto de memóriazinhas que vão formar uma memória zona, tipo assim, entendeu? A desfragmentação desses discos não é necessária, pois a leitura em qualquer lugar é rápida, pois não tem mais aquela estrutura mecânica, né, da agulha e tal, como vocês já sabem. Então, você gostou desse vídeo? Tá gostando dos outros? Deixe seu feedback aí, porque isso é muito importante, motiva a gente pra caramba, motiva qualquer um pra fazer vídeo, tá? Feedback de vocês, tá ruim, se tem que melhorar, e tudo mais. Então se você gostou, deixe seu gosto. Se é a primeira vez no canal, dá uma olhada aí nos outros vídeos, tá? De como ativar o preset no Windows. E também aprenda, antes de ver esse vídeo, dá uma passada lá e vê o que é o preset, para você saber se você está fazendo a escolha certa. Beleza? Então, deixando 2 vídeos aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.